Antes da consulta, vamos nos preparar. Eduardo e João prontos pra conversar. Essa temporada é hora de aprender, com dicas e histórias pra você entender. Música no ar, saúde em primeiro lugar. No podcast da vida vamos nos cuidar. Com risos e saber, tudo vai melhorar. Juntos nessa jornada, prontos pra escutar. Ouvindo as vozes, o coração vai bater. Médicos dedicados sempre a te acolher. Entre mitos e verdades vamos desvendar. Consciência e amor, prontos pra dialogar. Música no ar, saúde em primeiro lugar. No podcast da vida vamos nos cuidar. Com risos e saber, tudo vai melhorar. Juntos nessa jornada, prontos pra escutar. Olá, João, tudo bem? Tudo bem, e você, Eduardo? Tudo jóia. Um pouquinho resfriado, mas as coisas vão melhorar. Muitos vírus, né? Muitos vírus, hein? Muitos. E olha que nem começou o outono. Então, aí eu acho que vai piorar. Mas O sistema de saúde tem que estar preparado. Com certeza. Tá. No momento vamos nos preocupar com a dengue. É isso aí. Pois bem, hoje nós estamos no 7º episódio da 6ª temporada do podcast Antes da Consulta. E nós vamos falar de um assunto que interessa a toda a população. Principalmente os gordinhos e os magrinhos também, né? A gente tem que ter um peso ideal. A gente vai aprender muito sobre isso hoje. Mas antes a gente precisa agradecer os nossos patrocinadores, João. Muito bem. Agradecer Padre Albino Saúde, Mercavejo, Laboratório Santa Rita, e nós temos uma novidade de patrocínio. Quem que é, Eduardo? É a Clínica Cuida Mais em Novo Horizonte. Uma oportunidade para você que mora em Novo Horizonte, na região, encontrar profissionais de saúde qualificados com um preço acessível. Não esqueçam, Clínica Cuida Mais em Novo Horizonte. Muito bem. E quem que é nosso convidado hoje? Posso fazer as honras? Por então? favor. Gostaríamos de apresentar a toda a nossa audiência, doutora Natália Colombo. Ela é nutricionista formada pela Unimep, mestre em ciência pela Faculdade de Medicina da USP, e que vai esclarecer tudo sobre dieta, obesidade, sobrepeso, alimentos diets, enfim. Vai ser com certeza uma aula. A gente não pode perder. Principalmente você que está acima do peso. Vamos lá, então. Posso começar perguntando, então? Vamos lá. Então, bora. Vamos lá. Bom, primeiramente, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Queria até agradecer o convite. O prazer é todo nosso. Uma pausa aqui, porque eu tentei várias vezes trazê-la, viu? Foram mesmo? inúmeros contratempos. É verdade. Dessa vez deu certo. Deu certo, Sempre chega o bom. dia, né? E nós sabemos que hábitos saudáveis, como atividade física, alimentação, eles são o carro-chefe de uma vida mais tranquila, pensando em prevenção de doenças, né, ao longo da nossa existência. Mas, em termos gerais, a nossa população, basicamente nós brasileiros, nós comemos muito mal? Sim, infelizmente, né? Mas os estudos, eles têm mostrado dados bastante alarmantes em relação à alimentação da nossa população, em vários quesitos, né? Então, primeiro, o aumento do consumo de fast food, que tem crescido muito, né? As pessoas, elas buscam praticidade, dentro dessa praticidade, elas acabam recorrendo a fast food, a alimentos industrializados na maior parte do tempo. O consumo de fibras tem caído muito, o consumo de frutas e vegetais, tanto que na prática de consultório é muito comum, assim, tem pessoas que não têm, que no máximo 1, 2 porções de frutas e vegetais ao longo do dia. Então, a alimentação, até por conta, né, da vida corrida, ela tem ficado muito ruim, né, muito pobre em nutrientes, né, por um lado, e com muita quantidade de gordura saturada, com muita quantidade de sódio, então, sim, muito ruim. Mas, Natália, você acha que também um pouco dessa falta de uma dieta mais equilibrada, rica em verduras, frutas, não tem a ver com o preço das coisas? Também. Né? A gente tem uma dificuldade no nosso país de acessar alimentos bons a um preço acessível a uma família normal, que vive com uma condição de renda que não é, talvez, nem a ideal para sobreviver. Uhum.
existe uma maneira de equilibrar um pouco isso? Dá pra gente aproveitar mais coisas em casa? Há também aquela coisa do desperdício, né? A gente joga muita coisa fora. Sem Tem como dúvida. equilibrar um pouquinho Sem essa dúvida. conta ou não? Você sabe que eu costumo dizer que uma das questões é, às vezes, a falta de prioridade. Porque, claro, que a questão de custo, né, do alimento, realmente, se a gente for pensar em alguns alimentos muito específicos, né, que a gente tá falando de alimentos básicos, mas se a gente for falar de alimentos específicos sem glúten, sem lactose, tudo isso realmente tem um custo muito mais alto. Mas quando a gente fala de comida, né, de uma forma geral, eu acho que dá para equilibrar, é o que você falou, eu acho que falta muitas vezes a prioridade da pessoa, às vezes, priorizar determinados alimentos, né, ou também uma questão de equilibrar. Então, a questão de diminuir o desperdício é fundamental, é uma coisa que dá para implementar. Em alguns grandes, né, em alguns centros maiores, também aqui em regiões menores, você consegue encontrar lugares com preços mais acessíveis já. Então, o que eu vejo é que às vezes falta prioridade. As pessoas, elas acabam na praticidade, entrando na rotina do dia a dia e não priorizando determinados alimentos. E nós temos uma preocupação até com a geração, né, futura. As crianças tendem hoje, né, por conta de fast food, toda essa praticidade, você pega um aplicativo, você pede uma comida, mas essas escolhas, na maioria das vezes, não são escolhas saudáveis. Uhum. E a alimentação de hoje das crianças, isso vai interferir, vai refletir lá na vida adulta? Sem dúvida, sem dúvida. O que a gente faz, né, na infância, quando a gente é jovem, reflete com certeza na vida adulta. Então, sem dúvida. O que acontece, as crianças, elas são reflexo dos pais, né? Então, é muito comum. O pai tá lá com sobrepeso, a criança, ela tá indo pelo mesmo caminho. E aí, às vezes, a gente escuta, mas é porque é genética. Não, né? Até pode ter questões genéticas, mas a grande maioria é uma questão de hábito. E o que a gente vê é isso, né? As mães e pais hoje sobrecarregados, né? Com uma rotina de trabalho mais difícil, mais intensa. E aí, com isso, acabam priorizando alimentos mais rápidos, de fácil preparo. A criança, ela naturalmente passa por uma fase onde ela começa a rejeitar determinados alimentos. É uma fase de transição que começa a acontecer lá por volta dos 8, 9 anos, quando ela começa a perceber que ela pode fazer algumas escolhas, né? Então, também a maneira como os pais conduzem nessa fase faz toda a diferença, inclusive na aceitação de alguns alimentos, porque daí é isso, a criança, ela começa a trocar. Então, você vê muitas crianças que não comem nenhum tipo de verdura, não comem nenhum tipo de fruta, e por outro lado, acaba tendo um consumo absurdo de refrigerante, pães, né, industrializados. Então, essa acaba sendo uma tendência. E muitas vezes reflete no comportamento dos próprios pais, é o que você falou, com a questão do fast food, né, acaba priorizando muito esse tipo de alimento. Natália, assim, às vezes é comum, né? Pô, vamos pedir um X-tudo aí, vamos, um X-bacon, aí pede uma Coca Light, né? Umas coisas meio estranhas para tentar equilibrar. Uhum. Eu queria aproveitar e te perguntar assim, quais as diferenças entre um alimento light, um diet? Isso faz mais bem do que mal? Como que funciona isso? Bom, antes de até te explicar isso, eu queria até pegar esse gancho da Coca Light, né? Que é uma coisa que acaba sendo bem polêmica em relação ao refrigerante light. Existem alguns estudos bastante interessantes que mostram que o refrigerante light, né? Embora ele não tenha açúcar e aí, portanto, ele não tem caloria, existem estudos mostrando que o adoçante, né, utilizado, assim como a quantidade de sódio e tudo mais, ele gera um estímulo de insulina e ele acaba mobilizando alguns hormônios da mesma forma como né, o açúcar farinha. Então, ele não tem caloria. Só que ele acaba gerando alguns estímulos que estão relacionados, inclusive, com ganho de peso. E, inclusive, isso é o mais interessante, pelo aumento da vontade de carboidrato e o aumento da vontade de doce e a absorção desse carboidrato. Então, isso é bastante interessante. Tem alguns estudos bem recentes mostrando esse efeito. Mas quando a gente fala de diet light, tem sim algumas diferenças importantes. Então, o alimento diet, ele é aquele alimento que não tem açúcar, né? Então, ele vai ter adoçante. O alimento light é aquele alimento que tem uma diminuição de calorias, não necessariamente de açúcar. Então, vamos supor que eu pegue um creme de leite. Então, um creme de leite, por exemplo, light, ele tem menos calorias. Já o diet, se eu pego um doce diet, ele não necessariamente vai ter menos calorias, só que ele não tem açúcar, tá? Mas eu também gosto de pegar esse gancho para dizer que nem sempre um alimento light e diet, ele quer dizer que é um alimento mais saudável do que o outro, né? Por quê? Às vezes você pega lá um requeijão light, por exemplo, né? O que acontece com esse requeijão? Para ele ter menos calorias do que o tradicional, muitas vezes ele tem mais aditivos,
né, do que a composição que você espera naquilo, para ele ter menos calorias. Então, ele pode ter menos calorias, mas em questão da composição nutricional, isso pode não ser tão interessante. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque às vezes, ok, não tem açúcar, mas tem um monte de outras coisas que, né, se ele soubesse equilibrar na dieta, às vezes não seria aquele pouquinho de açúcar que faria o problema. Claro que para um diabético, né, continua valendo a questão do diet, mas é sempre importante tomar muito cuidado e aprender a ler a composição, né, os ingredientes dos alimentos. Outro ponto importante na nossa qualidade de vida, que, sim, muitas pessoas têm dificuldade, é com o sono. E como que a nossa alimentação pode interferir na qualidade, ou para melhorar ou para piorar o sono? Então, pode interferir bastante. Na verdade, né, eu costumo dizer que a alimentação, ela pode não ser, né, ela pode não necessariamente resolver tudo, mas ela com certeza vai estar envolvida na resolução de tudo, né? Então, o que acontece? O que a gente consome ao longo do dia, seja de aminoácidos, seja de determinadas vitaminas e minerais, vão estar diretamente relacionados com a produção de neurotransmissores e, inclusive, alguns hormônios, como, por exemplo, melatonina. Então, se você não tem uma alimentação adequada ao longo do dia, isso vai interferir diretamente na produção da serotonina e diretamente na produção dessa melatonina. Inclusive, tem várias estratégias dentro da alimentação que a gente usa para garantir com que esse sono aconteça da maneira adequada. Então, por exemplo, aquela pessoa que janta muito tarde, terminou de comer um x-tudo e vai dormir, né? Tipo, dá meia hora e vai dormir. Essa pessoa, obviamente, não vai dormir bem. Porque ao invés dela estar produzindo e processando tudo aquilo que ela deveria estar fazendo durante o sono, ela tá metabolizando x-tudo, que dá um baita trabalho para digerir. Então, a primeira dica é você jantar pelo menos 3 horas antes de deitar, né? Seja o que for. A segunda dica é ter uma alimentação equilibrada, pensando em sono, né? Principalmente lá no lanche da tarde e no jantar. Porque se você tem uma boa quantidade de aminoácidos, alguns alimentos que são fontes de triptofano, como, por exemplo, farelo de aveia, banana, né? Tudo isso vai fazer com que você tenha uma maior produção de serotonina. E alguns alimentos, inclusive, podem contribuir bastante, porque eles são fonte de fitomelatonina, né? Ou seja, a fitomelatonina é um produto que é uma substância que está presente em alguns alimentos, como, por exemplo, no kiwi, na cereja, que melhora muito a qualidade do sono. Por quê? Porque ela age como se fosse, né, uma melatonina, ela estimula, né, a melatonina. Então, tem vários alimentos que podem ajudar e várias estratégias ao longo do dia que vão ajudar. Então, na verdade, o sono também é um reflexo de tudo que você faz ao longo do dia, né? Não adianta você também fazer tudo errado e à noite querer comer direitinho e esperar que você vá dormir direito. Por que não? Nada de comer pizza e dormir, cara. É bem a tua cara, Eu né? nem gosto de pizza, quase. Eu acho que o João também gosta. Eu sou um adepto da charcutaria. Eu gosto dessas coisas de salame, embutido. Geralmente esses alimentos eles são ricos em sódio. É o sódio que é o vilão ou tem mais coisas ali que tornam isso ao mesmo tempo apetitosos, interessantes, mas não fazem tão bem? Então, eu costumo dizer que quando é só o sódio, né, a gente até consegue moderar isso ao longo do dia e usar algumas estratégias. O maior problema desse tipo de coisa, e também depende, né, porque tem alguns mais artesanais que não tem tantos problemas. Mas, assim, de uma forma geral, tem um excesso de sódio, tem excesso de nitrato, nitrito, tem uma série de outros aditivos. Eu sempre gosto de pedir, né, para os pacientes olharem a lista de ingredientes. E aí, quando você pega, sei lá, um presunto que seja, né, um salame, desses que você encontra mesmo em mercado, você vai olhar a lista de ingredientes, é um negócio de louco, você não conhece a metade do que tem lá, né? É melhor não olhar, né? Então, esse realmente é o problema. Mas aí também, eu costumo dizer que isso também é uma questão muito do Brasil, né? Claro que não em tudo, mas, por exemplo, em alguns países, então alguns países da Europa, Estados Unidos, claro que também tem muita coisa ruim, mas muito dessa parte, quando você olha lá nos ingredientes, você vê que é a própria carne, no máximo 1 ou 2 aditivos, né? Então, existem alternativas. Mas, infelizmente, aqui no Brasil é mais difícil de encontrar, né? Então, a lista de ingredientes é muito grande, são muitos aditivos, o potencial inflamatório é muito alto, a quantidade de sódio é muito alta, além de todas as outras questões, né? Inclusive, já tem vários estudos mostrando que algumas dessas substâncias têm efeito cancerígeno e tudo mais. Então, é sempre legal consumir com moderação. Acabou o salaminho e o Ramon, hein? Você entendeu? Então, vamos entrar num outro assunto, já que você quis falar dos embutidos aí, que acompanha muito bem quando você toma uma cervejinha. E aí, se a gente for pensar na cerveja ou no álcool como um todo, o álcool ele é um alimento
se posso ser chamado de alimento, né? Mas inflamatório. Como ele inflama o corpo? Por que que as pessoas falam, eu tenho a barriga, mas é barriga de cerveja? Qual é todo o metabolismo que está envolvido nisso? Aham. Bom, são tantas questões, né? Que a gente... Mas realmente isso é um ponto super importante, porque eu costumo dizer que as pessoas, elas esquecem da bebida alcoólica, né? Então ela geralmente conta o que ela come, mas ela esquece tudo que ela bebeu. E primeiro ponto, né? A bebida alcoólica, seja ela cerveja, vinho, gin, o que quer que seja, primeiro, ela tem caloria, né? Então, assim, a gente precisa considerar isso, que é uma caloria que muitas vezes não é considerado. Então, sei lá, eu comi 2 fatias de pizza, mas eu tomei 3 long neck. Então, essa caloria, ela tem que ser considerada. Então, cada long neck, por exemplo, vai ter uma média aí de 120 a 150 calorias. Então, começa por aí. Além disso, quando a gente pensa na questão da cerveja, a cerveja, ela é um fermentado de carboidrato. Então, ela vai gerar efeito de estufamento e ela também se comporta como se fosse um carboidrato, gerando estímulo para insulina e alguns outros hormônios. Então, daí vem, né, todo esse estoque em região abdominal, que é muito mais característico principalmente nos homens, né? Mas muito particularmente daí. E aí entram outras questões do álcool, que para mim até são mais alarmantes, que é todo o desequilíbrio que ele causa, não só na questão hepática, mas principalmente na questão hormonal. Então hoje a gente já tem vários estudos mostrando que o consumo frequente do álcool, né, seja ele do que quer que seja, né, de uma cerveja, de um vinho, enfim, ele vai gerar um desequilíbrio em alguns hormônios, por exemplo, testosterona. Nas mulheres ele desequilibra a progesterona, né, e também gera algum desequilíbrio em estradiol. Já tem vários estudos mostrando casos de predominância estrogênica, né, que é quando a mulher tem lá uma predominância que pode estar relacionado com algumas questões, como, por exemplo, a endometriose, que está relacionado com esse desequilíbrio e o álcool está envolvido em alguns casos. Então, na verdade, um consumo social e moderado, né, em pequenas quantidades, até pode acontecer, mas é sempre importante a gente considerar que ele vai impactar o nosso corpo de muitas formas. Já viu, né? A tua cerveja com salaminho. Não. Ela me desanimou, né? Mas aí você pinga um limãozinho assim, dá certo. Mas você sabe que hoje, até para complementar, é muito interessante, né? Porque esse mercado da nutrição, assim, isso tem mudado muito, né? Eu falo mercado, assim, de alimentos saudáveis. Porque hoje em dia, inclusive, até uma notícia boa, né? Se você gosta de cerveja, é que a gente tem algumas alternativas bem interessantes, né? Então, assim, já existem mas alguns vinhos que seguem essa linha mais light, que tem um teor reduzido de calorias, por conta principalmente de álcool e de calorias, por conta do processo de fermentação. E algumas cervejas que já têm um teor de carboidrato muito mais baixo, um teor calórico muito mais baixo, um teor de álcool mais baixo. Então, não necessariamente é sem álcool, né, que seria, lógico, o melhor cenário. Elas têm álcool, mas elas têm uma quantidade de caloria bem mais baixa e muito menos carboidrato. Então, assim, seria uma alternativa interessante, né? Só pra dizer que ainda tem coisa... A luz no fim do túnel lá. Eu fiquei animado. Aí você vai comprar uma latinha, você compra um fardo da hora. Tipo e tem o salaminho light. Natália, mas que conversa agradável. Eu tô aprendendo muita coisa. Acho que você também é a nossa audiência, João. Bom. De um tempo pra cá, a gente tem ouvido com mais frequência alimentos orgânicos, né? Que inclusive tem um valor agregado alto para aquilo que eles prometem entregar. E eu queria que você falasse um pouquinho dos prós e contras, se é que existem, da dieta vegetariana e da dieta vegana. Porque às vezes a gente, conversando, né, conhece uma pessoa, mas eu sou vegetariano. Assim, parece que virou um estilo de vida, mas isso realmente é um estilo de vida, né? Quando você só come vegetais, você não está deixando de ingerir alguns aminoácidos. Como equilibrar isso daí? Conta pra gente. Bom, então, né, mesmo quando a gente está falando aqui de álcool, né, falando de orgânicos e até puxando esse gancho, eu sempre gosto de focar, né, por mais que eu falei aí, né, da questão da cerveja, eu sempre gosto muito de focar no equilíbrio, sabe? Então, mesmo como nutricionista, eu nunca vou ser o tipo de pessoa que vou falar, não, você vai falar pra mim assim, eu gosto de uma cerveja. E eu vou te falar assim, não, mas tem que tirar completamente a cerveja. Por que não? Eu acho, né, que a
até para a pessoa conseguir aderir, conseguir seguir, ela precisa lidar com essas situações. Então, não é questão de tirar, mas, bom, se eu gosto de cerveja, eu vou consumir a cerveja, como que eu vou fazer, como que eu vou encaixar isso? E é o que eu uso muito para a questão dos orgânicos, né? Falei isso para puxar para o orgânico. O orgânico realmente ele tem vantagens, tá? Então, assim, tem vantagens. Por quê? Já existem muitos estudos que mostram, por exemplo, que o alimento orgânico, ele tem um maior teor de fitoquímicos e de antioxidantes do que o convencional. Aí, veja que interessante, né? Porque o que acontece com o orgânico? Como você não joga nenhum tipo de veneno nesse orgânico, né? Ele precisa criar antioxidantes para se defender das pragas, para se defender, né, do sol, de tudo isso. Então, ele tem um maior teor de antioxidante, diferente do outro. Então, esse é um ponto. Segundo ponto é que também já existem vários estudos, né, mostrando a questão dos pesticidas, algumas outras questões, né, que eles atuam como xenobióticos, desequilibrando a parte hormonal, gerando inflamação no organismo. Então, sim, né, tem as suas vantagens. Porém, por outro lado, é o que você falou, tem um altíssimo valor agregado, né, nem sempre a pessoa consegue, né, eu falo por mim, lá em casa, né, eu não consumo tudo orgânico, porque nós somos em 5, se eu fosse comprar, né, imagina, para todo mundo o alimento orgânico, mas o que eu faço? Eu tento priorizar um ou outro tipo de alimento que a gente sabe que tem uma maior quantidade de agrotóxicos, são morango, tomate, né? Então, a gente tenta priorizar. Então, eu acho que é uma questão, de novo, de equilíbrio. Você não necessariamente precisa consumir tudo orgânico. Mas o que a gente vê, né, que eu falei lá no começo, é que às vezes a pessoa ela nem consome frutas e vegetais ao longo do dia. Então, é melhor ela aumentar esse consumo que não seja orgânico Sim. E, mesmo assim, garantir uma resposta maior, né? Do que ficar atrás de orgânico e não consumir nada, né? Então, de novo, uma questão de equilíbrio. E quando a gente fala, né, sobre alimentação vegetariana e vegana, tem sido uma crescente, né? A gente tem visto que no Brasil e no mundo isso tem aumentado por uma série de questões. Então, realmente, essa é uma realidade. Sim, geralmente a pessoa vai ter, ela tende a ter, sim, algumas deficiências, né? Então, quando a gente fala de um vegetariano, também a gente sempre vai ficar atento à quantidade, aos níveis de vitamina B12, aos níveis de ferro desse paciente, né? Uma coisa que a gente precisa acompanhar. Assim como no vegano, que a gente vai precisar de um cuidado ainda maior, né? Para ajustar quantidade de proteína durante o dia, a gente vai precisar ajustar esses níveis de vitaminas. Então, muitas vezes, esse tipo de paciente vai precisar, assim, de uma suplementação. Agora, o que eu costumo sempre dizer isso até para os pacientes, é que muitas vezes, o que eles fazem? Eles param de comer carne, né? Eu falo que vegetariano deixa de ser um termo bom. Por quê? Porque ele para de comer carne. Parei. Só que ele praticamente não come vegetais. Então, ele vive à base de alimentos, né, que tipo, hambúrgueres, enfim, de qualquer outra coisa que não se... E, às vezes, não come 1 ou 2 porções de vegetais ao dia, né? E aí, é isso. Ele deixa de comer carne, mas não necessariamente ele tem uma alimentação saudável. E a alimentação dele, como não tem tanto a proteína da carne, que gera mais saciedade por conta do tempo de digestão, ele acaba indo muito para o carboidrato. E aí, geralmente, esses pacientes, com o tempo, acabam ganhando um pouco mais de peso, desequilibrando, né, glicemia, insulina e alguns outros fatores. Claro que não é o caso, mas eu sempre gosto de pontuar isso, porque na prática de consultório é o que mais acontece, né? Eles chegam muito com esse tipo de desequilíbrio, porque deixa de comer carne e acaba escorregando para outros tipos de alimentos. Aí exagera no macarrão, exagera no pão, né, e por aí vai. A gente vive numa época de internet que... Eu sempre brinco, assim, que vão surgindo modas, né? Sim. Não que os vegetarianos e os veganos sejam uma moda, mas é que eu acho que tem muita interferência. Tem Sim. pessoa que vai, o outro e eu tenho muitos pacientes que chegam até o consultório levados, às vezes, pelos pais, porque são jovens, e os pais preocupados exatamente por isso. Olha, tá faltando alguma vitamina, tem alguma deficiência, porque eu acho que ele não come direito e tal. Então, isso é uma situação. Sem dúvida. E baseado nessa questão como é que eu vou dizer aí, desse modismo, tem o jejum intermitente, que é algo assim, você roda lá na internet, você vê alguém que faz jejum intermitente. O que é o jejum intermitente? Para que ele serve? Como funciona? Ele realmente tem resultados? Não tem? Ô, João, e é bem o que você falou, né? Hoje em dia, com esse monte de informação, a gente vê que a pessoa ela não sabe para que lado que ela vai, né? Ah, se é leite, não, porque leite faz mal. Aí não, aí o outro falou que faz bem. Aí o outro. Então, é bem isso, né? Todo mundo fica perdido. E a mesma coisa acontece com a história do jejum. O jejum intermitente nada mais é do que uma estratégia,
né, para otimizar perda de peso. Existem também alguns outros benefícios, né, alguns estudos que mostram que estimula a biogênese mitocondrial, renovação celular, então ele tem alguns benefícios também. Porém, como qualquer tipo de estratégia, ela precisa ser bem conduzida, né? Aí você pega lá aquela pessoa que faz tudo errado, né? Passa horas sem comer, tem uma alimentação super errada e ela vem falar pra você que tá fazendo jejum. Então, poxa, né? O que ela tá fazendo? Ela tá ficando lá, às vezes, 16, 18 horas sem comer. E aí, na pequena janela que ela come, ela não consegue atingir nem metade da quantidade de nutrientes que ela precisa, né? Ela não consegue atingir nem metade da quantidade de proteína que ela precisa. E aí, esse tempão que ela ficou em jejum só serve para estressar o corpo, né? Desequilibrar cortisol, desequilibrar hormônios. Então, assim, eu, particularmente, o que eu gosto de fazer quando o paciente chega no consultório? Primeiro, eu organizo a alimentação, tipo, vamos deixar bem bonitinho, porque às vezes o básico, né? A pessoa não tá fazendo direito. Quando eu falo básico, ela não consegue fazer nem 3, 4 refeições legais ao longo do dia. Então, primeiro, eu organizo tudo bem organizado. Aí sim, você entra num protocolo de jejum intermitente, onde a pessoa vai fazer isso de 2 a 3 vezes na semana, começa com 12, 14, 16 horas, né? Então, existe todo um protocolo para isso. E o resto do tempo que ela come vai ser muito bem equilibrado, com uma boa quantidade de proteína, né? Para isso ser eficaz. O que na prática não acontece. E é engraçado que às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, mas ó, o jejum intermitente para mim é fácil, porque eu fico horas sem comer e eu nem percebo. E aí, quando eles falam isso, eu até falo, olha, então você é o tipo de pessoa que não precisa fazer jejum intermitente, porque se tá fácil assim, né, quer dizer que o estímulo que a gente quer que isso gere não tá sendo gerado, né? Então, assim, é um protocolo legal? É, mas desde que ele seja bem alinhado. O que eu gosto muito de falar para todos os meus pacientes, e que já tem muitos e muitos estudos que evidenciam isso, é que o jejum de 12 horas, que antigamente a gente falava muito de 8 horas, né? Daquele jejum noturno, fisiológico, enfim. Que o jejum de 12 horas, então, terminei de comer às 7 da noite e eu vou fazer meu café da manhã, que é a próxima refeição, às 7 da manhã. Isso sim é interessante. Então, 12 horas é o período que eu como, 12 horas é o período de jejum. Isso não chega a ser um intermitente. O intermitente, geralmente, ele vai, né, para mais de 14 horas. Mas ele é o tempo necessário e suficiente pra gente conseguir fazer a renovação celular adequada, todo o tempo de movimentação gástrica intestinal. Então, assim, isso seria interessante. Então, para quem não sabe de onde começar, né, e tá na dúvida do que fazer, começa com essas 12 horas que o resultado já vai ser bastante positivo. Eu vou voltar de novo pro assunto tipos de alimento, que ultimamente a gente tem observado em inúmeras embalagens, né, não contém glúten. Uhum. Então, essa intolerância, essa alergia ao glúten é uma coisa nova? Porque eu tenho 50, o João quase 60. E na nossa época não tinha isso daí, né? Não. Eu não tinha. Assim, conta um pouco pra gente isso daí. Isso é uma coisa relativamente nova, É. né? Eu acho que faz mais ou menos uns 10, 15 É. anos que começou a se estudar um pouco mais sobre isso. E, na verdade, né, existem inúmeras questões para que isso aconteceu. Primeiro que começou a aparecer mais casos de doença celíaca, né? E aí não se sabe exatamente se por questão de que mais diagnósticos foram feitos, né, de tempos para cá, ou se realmente mais casos foram aparecendo. E além disso, né, existe o que a gente chama de alergia, né, ao glúten, que não necessariamente chega a ser uma doença celíaca, mas que geralmente é mediada por IgG, né? Então, geralmente a gente pega isso em alguns exames, enfim, esse tipo de a gente chama mais de sensibilidade do que alergia. E aí, o fato pelo qual isso pode acontecer são inúmeros, né? Então, assim, existem algumas evidências de que lá atrás, né, quando a gente era mais novo, enfim, há muitos anos atrás, o trigo que a gente consumia era e depois foi passando por mudanças genéticas, né? E aí, hoje, o trigo que a gente consome, por exemplo, ele tem de 6 a 8 vezes mais glúten do que o trigo que a gente consumia lá há 20, 30 anos atrás. E além disso, né? Então, além da questão de ter mais glúten, além disso, também existe a questão da frequência de consumo, que é o que a gente falou um pouco lá atrás. Então, hoje em dia, a base da alimentação das pessoas é um pão de manhã para ser mais rápido, aí no almoço, às vezes, uma lasanha congelada, ou de novo um pão, aí à tarde uma bolacha com sal, e aí à noite faz um sanduíche, porque, né? Então, é um trigo que tem maior concentração de glúten,
e, além disso, uma alta frequência de consumo. E a questão do glúten é que ele é uma proteína de difícil digestão e é altamente inflamatório. Então, de novo, não é só a questão do trigo, né? Eu sempre costumo dizer que nunca dá pra gente falar que só o alimento é o vilão. Porque se a gente parar pra ver todo o resto, então uma microbiota intestinal completamente alterada, uma inflamação crônica de baixo grau que tá sempre lá por uma série de questões, né? Pacientes que têm mais gordura corporal, sistema de detoxificação que muitas vezes está sobrecarregado, sei lá, porque às vezes a pessoa consome muito álcool. Então, toda essa bagunça faz com que a gente processe alimentos de uma forma diferente. E aí, tudo isso acaba sobrecarregando o sistema imunológico e começam a aparecer as sensibilidades, entendeu? Mas, assim, de novo, eu sempre acho que a questão não é você só tirar o alimento, porque você só tirou o alimento, mas você não resolveu a bagunça, muitas vezes, que tá formado, você não resolve o problema, né? Porque depois de um tempo o paciente volta a comer, porque ninguém consegue ficar sem por muito tempo, né? Na prática a gente não vê que não consegue, e aí a pessoa volta a ter os sintomas, entendeu? Então são muitos fatores, né? Você vai sempre ao supermercado, Eduardo? A Daniela vai mais. Eu vou de vez em quando. Ela não gosta que eu vou porque eu inflaciono o carrinho. Eu gosto muito de ir ao supermercado. Vou sempre. Não pode ir com fome, hein? Não, isso eu sei. Essa é uma dica que sempre funciona. É ótima sugestão. Mas eu tenho notado, eu não sei se eu não observava ou se agora mudou alguma legislação, mas toda vez que eu vou comprar o pão integral, antigamente, pão integral, esse é integral, esse que tá mais barato, esse tá mais caro. Hoje a gente já vê uma diferenciação. Tem o pão integral que tá lá escrito 33% integral, o outro 40%, o outro 60%. Qual é a diferença disso? Qual é a nossa melhor escolha na hora que eu chego no supermercado para comprar esse pão integral? Isso foi realmente uma mudança de legislação, porque era uma coisa que, assim, eles eram muito criticados, e mesmo pra gente era muito difícil, porque o que a gente conseguia orientar, às vezes, o paciente é olhar lá os ingredientes, que é aquela coisa da regrinha, né? Geralmente, quando a gente olha os ingredientes, e os que estão em primeiro lugar são os que estão em maior concentração no produto. Então, né, a gente se baseava por isso. Então, essa legislação foi super interessante, porque dá esse parâmetro pra gente. Então, claro, pensando em pão integral, quanto maior o teor, né, de grãos integrais, sempre melhor. Então, o ideal seria de pelo menos acima de 60%, tá? Mas aí também eu gosto sempre de incluir uma outra dica, além da questão da quantidade de fibras, que, de novo, voltando para a lista de ingredientes. Porque o que acontece, né? Você fez um pão na sua casa, se você deixar o pão lá, um pãozinho artesanal em casa, deixou lá 1, 2, 3, no terceiro dia já começa a embolorar, ainda mais com esse calor, né, que a gente tá aqui. Quando você pega um pão no supermercado, ele vai passar uma semana, ele vai passar 2, ele vai passar 3, na quarta, com sorte, ele começa a embolorar. E aí, o que faz isso? A quantidade, muitas vezes, de aditivos que eles colocam no produto. Então, assim, claro, é super importante você olhar o quão integral esse pão é. Mas já existem, inclusive, algumas marcas mais famosas que se adequaram a isso. E se você olhar lá na quantidade de ingredientes, é só ingrediente que você conhece, sabe? Isso eu conheço, é semente, sei lá do que, é grão. Então, essa também, além da quantidade, né, de grãos, essa é uma dica também super importante. Legal. Esse é um assunto tão fascinante que essa educação com relação à qualidade, o valor nutricional, isso é uma coisa que a gente vai aprender na escola. Com certeza. Porque aí ficaria mais fácil para você te ajudar a selecionar o que eu vou comprar. Hoje a gente usa o critério custo. Exatamente. Esse é mais caro, então deve ser melhor, né? Mais ou menos essa métrica. É isso mesmo. Eu e o João, a gente gosta também de carne. Além da cervejinha, da charcutaria. Existe alguma dica? Eu vou comprar uma picanha embalada a vácuo, uma picanha fresca. Dá uma dica aí para os churrasqueiros, né? Então, como comprar carne para o churrasco? Eu acho que a principal dica, pensando em carne, a primeira coisa é sempre comprar de algum lugar de confiança, né? E um lugar que tenha alto giro. Então, vou comprar, sei lá, daquele açougue que eu sei que é um açougue que tá sempre muito movimentado, então tem bastante saída. Sempre evitar comprar aquelas que, né, que ficam lá por mais tempo. Geralmente, aquelas embaladas a vácuo, elas acabam sendo interessantes, porque elas acabam tendo uma menor chance de proliferação bacteriana, né, por conta de não ter ali o oxigênio. Agora, quando a gente fala de carne, uma dica que eu gosto de dar, que daí vai um pouco da questão do armazenamento, e que daí talvez a picanha até se aplica, porque a picanha é uma carne que, em geral, ela tem a gordura do lado, né? Ela não é, a carne dela, fora aquela gordura do lado, não é tão gordurosa.
Mas o que é bem interessante? As carnes, quanto menor o teor de gordura da carne, melhor. Mas veja, não só porque, você fala, óbvio, né, Natália? Porque tem menos gordura. Mas olha que interessante. Quando a gente pensa em carne, então, isso eu vou colocar peixe, vou colocar frango, vou colocar, né, carne vermelha, carne de porco. A gente sabe que existem várias questões ambientais, né? A gente mesmo, se a gente parar para pensar, tem uma grande carga de xenobióticos, toxinas ambientais, né, que a gente entra em contato, seja por tipo de ração, às vezes algum tipo de injeção mesmo que ainda não foi processada pela parte hepática, enfim, o que quer que seja. Tudo isso tende a ser lipossolúvel. E o que é lipossolúvel vai sempre se depositar onde tem mais gordura. Então, quanto mais gordurosa a carne, né, aquela pessoa que come a gordura, além dela ter o problema da gordura por si só, ela sempre vai ter uma maior carga de toxinas e xenobióticos, né? Então, isso é bastante interessante. Então, por exemplo, o salmão é um peixe altamente contaminado, né? Além de toda a história de cativeiro, porque ele é um peixe muito gorduroso. Então, existe uma alta concentração de metais pesados e de toxinas ambientais que se depositam, né, na gordura. E isso vale para carnes, todas elas, entendeu? Então, acho que o consumo de carne, ele é interessante, né? Eu sou uma favorável a isso por conta de uma série de questões. Nada contra, né, quem tem esse... Quem não come carne, não é isso. Mas eu acho que também é um ponto que a gente precisa cuidar, né? Não só pela questão de aumento de colesterol, mas também por tudo que isso pode trazer pra gente. Então, qual que é a melhor carne pro churrasco? Pra grelha. Né? Patinho, aquela né? É uma ótima alternativa. E ainda falando em carne e em gordura, a gente sabe que a carne de porco também é muito consumida, só que muitas vezes as pessoas falam, não vou consumir carne de porco porque ela é muito gordurosa. Existe algum comparativo entre a carne de porco e a carne de vaca? Uma é mais saudável que a outra ou depende? Então, vai depender muito do tipo, Do tá? corte. Mas, assim, a carne de porco é excelente. A proporção de aminoácidos dela é excelente. Então, ela pode tranquilamente ser inserida na alimentação do dia a dia do brasileiro sem nenhuma questão. Aí, de novo, o mesmo raciocínio, né? Tentar, obviamente, optar por partes mais magras. Então, por exemplo, lombo é uma ótima alternativa. Até o próprio filé mignon suíno, que acaba sendo uma carne, inclusive, que tem um custo-benefício muito bom, né? Acaba funcionando super bem. Bom, depois do churrasco de domingo, vem aquele peso na consciência. Amanhã eu vou me matricular na academia. Isso. aí. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, pra audiência, o que é pré-treino, né? A importância, um pós-treino, né? Para um atleta, para um cidadão comum que está fazendo uma caminhada no aeroporto. E o uso também de isotônicos, né? A gente tem visto isso, parece que virou uma praga, né? Todo mundo fica comprando essas coisas. Funciona, não funciona? É melhor tomar uma água de coco? Conta aí pra gente. Funcionar, tudo isso funciona. É. A questão é pra quem, né? Aí é bem o que você falou. Para aquele cara que vai lá fazer um treino de meia hora, Sim. uma caminhada de 20 minutos, quando muito, meia hora, que seja, fez lá uma caminhadinha de meia hora. Poxa, ele não precisa de nada disso, tá? Entendi. Então, assim, eu acho que esse é o ponto. Porque é isso, as pessoas chegam no consultório, olha, eu nunca fiz nada, fui pra academia, o que eu tomo de pré-treino, pós-treino? Eu falo, cara, nada. Uma vergonha. Exatamente. Por quê? Veja só que interessante. O nosso corpo, ele precisa criar uma adaptação metabólica ao exercício que você está fazendo. Então, também existem, inclusive, estudos já muito interessantes e muito robustos mostrando que quando você começa um tipo de exercício, é interessante você só tomar algum tipo de suplemento depois de pelo menos 3 meses que você está fazendo exercício. Por quê? Porque o exercício por si só, por conta, né, da frequência respiratória e tudo mais, ele vai gerar não só uma questão de adaptação metabólica muscular, mas ele vai gerar o quê? O aumento de radicais livres, né? Por conta da respiração. Às vezes a pessoa não sabe nem respirar, tá aprendendo a respirar, né? Tá aumentando a frequência cardíaca. E a gente precisa dar o tempo pro corpo gerar esse estímulo de enzimas antioxidantes, gerar esse estímulo muscular. E quando você usa logo um suplemento, por melhor que ele seja, você interfere nesse processo de adaptação natural do corpo. Então, assim, quer tomar uma água de coco durante o treino? Tipo, ok, entendeu? Mas não existe essa necessidade. Acho que um pré-treino, quando ele é bem indicado,
indicado. E aí, assim, depende também do tipo de treino. Então, você vai fazer o quê? Você vai correr? Você vai treinar? Hoje mesmo atendi uma paciente, ela até tá fazendo de domingo só, ela vai fazer uma corrida, tá começando a correr, corre lá 3, 4 quilômetros. O que eu tomo? Falei, cara, nada. Pode em jejum, toma um copo d'água e vai. Não precisa por enquanto. Sim. Ainda falei pra ela, mas mais pra frente, quando o foco for outro, o seu treino tiver mais intenso, tiver correndo mais, aí vai chegar uma hora que eu vou te falar, não, realmente precisa, entendeu? Agora, tirando essa fase de adaptação, né? E aí só mais uma observação. E de novo, as pessoas elas precisam comer direito, porque daí o que acontece? A pessoa acorda em jejum, não come nada, faz tudo errado, aí chega, toma aquele pré-treino com 300 miligramas de cafeína, que o negócio até arrepia. E vai pra academia, entendeu? Aí, lógico, vai levantar tudo e depois se arrebenta inteiro, né? Porque perde a noção real do quanto o corpo aguenta. Sim. Então, existem os pré-treinos, quando bem indicados, são muito interessantes. O pós-treino, antigamente, a gente falava até um pouco mais sobre isso. Hoje em dia, a coisa do pós-treino, né? Que tinha que tomar whey logo depois do treino, isso já caiu um pouco. Hoje em dia, a gente sabe que é muito mais interessante pra quem treina e tem o objetivo de ganhar massa muscular, a pessoa consumir uma quantidade adequada de proteína ao longo do dia, do que imediatamente terminar o treino e tomar whey, entendeu? É melhor consumir lá 20, 25 gramas, 30 gramas de proteína pelo menos 4 vezes ao dia, do que terminar e tomar whey. Então, assim, mas de novo, depende do caso. Agora, é um cara que tá lá destruindo na hipertrofia, ele vai precisar de um pós-treino. E o isotônico é o mesmo raciocínio. Então, assim, a pessoa correu 10 quilômetros, suou pra caramba, tá lá desintegrando, acho válido usar um isotônico. Fora isso, toma uma água de coco e tá tudo certo, né? E você tocou num ponto importante e, assim, tenho certeza que a nossa audiência tá bem curiosa em relação a isso. Whey e creatina, essa dupla. O que você tem a falar? Bom... Olha lá, hein? Porque eu tomo isso daí com jogar tudo fora. Creatina é igual tomar banho, tem que tomar todo dia? Mas você sabe que eu vou te falar, é muito engraçado isso mesmo, né? Porque a pobre da creatina, vírgula, né? Ela foi um dos suplementos mais estudados. Acho que de tudo que a gente tem mais estudo é a creatina. Mas ela andou esquecida, né? Ninguém falava sobre ela e aí ficou assim, num limbo durante alguns anos. E aí, de 2 anos pra cá, é engraçado, né? Que começou a aumentar, dar esse boom por conta de redes sociais e tudo mais. E hoje em dia é o que você falou, todo mundo usando creatina. Mas sim, gosto muito da creatina. Acho super válido. Realmente ela tem uma série de benefícios, tanto para a parte muscular, né? Então, desde parte de regeneração, ela gera força, previne catabolismo muscular, até a parte cerebral. Então, já tem vários estudos mostrando estímulos cerebrais super interessantes. Mas eu sempre gosto de pegar, de novo, a mesma coisa que eu falei antes. A pessoa, ela faz tudo errado. E aí ela toma creatina, ok, né? Tipo, ajuda também. Mas a gente tem sempre que tentar, né, equilibrar. Porque o suplemento, ele sempre vem, né, pra suprir alguma coisa que você não tá conseguindo consumir. Mas se você tá tomando creatina, mas você tá, por exemplo, com uma ingestão super baixa em proteína, ela provavelmente vai desviar a rota, né? Vai ser usada para alguma outra coisa. Então, assim, é sempre importante pensar nisso. Mas sim, acho super válido o uso da creatina. E é isso, de forma diária, de 3 a 5 gramas por dia, super interessante. O whey é um suplemento que não necessariamente é obrigatório, embora eu adore o whey, acho que ele é super válido. Para quem? Para aquela pessoa que não consegue suprir a demanda proteica ao longo do dia. Então, veja, sempre que eu já calculei, a minha necessidade proteica é de 25 a 30 gramas por refeição. E para eu conseguir atingir isso, eu preciso de pelo menos 4 refeições por dia. Então, no café da manhã eu tenho que ter mais ou menos 30 gramas, almoço, lanche da tarde e jantar. Só que para conseguir isso, poxa... Pra conseguir isso no café da manhã, eu precisaria comer pelo menos 6 ovos, o que eu não consigo comer 2, assim, morrendo, né? Então, assim, pra mim, o whey funciona super bem, porque é difícil, né? Pra muitas outras pessoas também, nesse sentido. Mas a ideia dele é essa, você suprir demanda proteica, tá? E eu acho que isso tem que ser importante da pessoa considerar, porque não adianta ela tomar só 1 ou 2 doses. Quer dizer, adianta, mas ela tem outras maneiras de usar isso. Porque tem gente que fala assim, mas o whey é caro, né? Não vou conseguir incluir. Cara, então come, né? Melhora a alimentação de outras formas. Desculpa, me veio uma outra dúvida agora. Onde entra as barras de proteína nisso? São válidas ou não? Então, vou te falar que eu não gosto das barras de proteína. Por quê? Elas são válidas, porque, de novo, elas vão ter aí 12, 15, 20 gramas de proteína. E aí também já adianto que, assim,
sei lá, talvez uns 80, 85% da população não come nem metade da quantidade de proteína que precisa. Eu acho que esse é o maior desafio hoje em dia, sabe? É muito difícil. E depois de uma certa fase da nossa vida, né, lá depois dos nossos 40 anos, isso se torna fundamental por uma série de questões. Então, a gente fica tentando buscar alternativas, né, mais fáceis para atingir isso. E a barra de proteína, ela entra como uma alternativa, porque dependendo da barrinha, você tem lá 12, 15, 20 gramas. Mas, de novo, eu te convido a dar uma olhada na lista de ingredientes das barrinhas, né? E, além disso, a quantidade de caloria. Outro dia eu peguei uma barrinha e falei, cara, isso deve ser bom, né? Nossa, 20 gramas de proteína, essa é uma delícia. A hora que eu olhei, 380 calorias. Eu falei, cara, 380 calorias, sei lá, eu tomo um sorvete aqui do lado, sabe? Assim, tudo bem, é proteína, mas, né, não precisa de tudo isso. Eu consigo 20 gramas de proteína com uma dose de whey, né, com 100 calorias e sem tanto aditivo. Então, assim, ela vale a pena, claro, tô no meio da rua, não tem alternativa nenhuma, ou vai ser uma coxinha, ou vai ser, sei lá, tipo, vai ser isso, ok, vai ser, tá? E claro, a gente tem alternativas melhores, né, não são todas que são ruins. Mas, de novo, isso é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Porque, geralmente, a pessoa olha lá, igual você falou, não tem glúten, então é bom. Poxa, às vezes o produto não tem glúten, mas tem 5 vezes mais aditivo para conservar o pão, que estraga muito mais rápido. E ele não tem a mesma maciez. Então, ele tem, às vezes, 5, 6 vezes mais aditivo para deixar naquela maciez por não ter glúten. E tem a mesma quantidade de carboidrato e você tá gastando 5 vezes mais, entendeu? Para comer o pão sem glúten, né? Com tudo isso. Então, assim, é uma questão de pesar, né? Às vezes não vale a pena. Eu não posso perder a oportunidade. Como é bom aquele último pedaço de pizza no café da manhã com um copinho de coca, cara. Nossa, aí... Esse é o nosso whey, né, cara? E se você tiver de ressaca Nossa. Ô, João, eu aprendi muito, cara. Cara, demais. Eu só não marco a consulta com ela, que você tá perdido, não, hein, cara? ela já sabe os nossos erros, né? Ela já vai pegar pesado. Natália, a gente só tem a agradecer. Foi extremamente rica a sua apresentação. Eu acho que você conseguiu transmitir todos esses conhecimentos. As pessoas que estão nos assistindo vão rever esse programa, acho que inúmeras vezes, viu? E a boa notícia é que a Natália veio de São Paulo para cá e vai montar o seu... Já está atendendo em Catanduva, né? Que legal. E então, se você gostou da doutora Natália, entendeu que ela conhece o assunto, tem a oportunidade de marcar também uma consulta, né? Entrar no shape do inverno e ficar um pouquinho mais adequado. Natália, muito obrigado, viu? Gratidão. Eu que agradeço, gente. Foi um prazer enorme, viu? Muito obrigada. Ok. Nós agradecemos sua presença. Foi realmente fantástico, muito enriquecedora. Eu aprendi muito também. Que bom. E agradecer os nossos patrocinadores, né, Eduardo? Padre Albino Saúde, Mercavejo, Laboratório Santa Rita e Clínica Cuida Mais em Novo Horizonte. É isso aí. E você pode rever esse episódio e tantos outros do podcast Antes da Consulta acessando www.antesdaconsulta.com. Lá você tem acesso ao canal no YouTube, ao Instagram, ao Facebook e ao canal no Spotify. É isso aí, gente. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Um abraço. Tchau. Legal. Você manda bem, hein? Antes da consulta, vamos nos preparar. Eduardo e João prontos pra conversar. Essa temporada é hora de aprender, com dicas e histórias pra você entender. Música no ar, saúde em primeiro lugar. No podcast da vida vamos nos cuidar. Com risos e saber, tudo vai melhorar. Juntos nessa jornada, prontos pra escutar. Ouvindo as vozes, o coração vai bater. Médicos dedicados sempre a te acolher. Entre mitos e verdades vamos desvendar. Consciência e amor, prontos pra dialogar. Música no ar, saúde em primeiro lugar. No podcast da vida vamos nos cuidar. Com risos e saber, tudo vai melhorar. Juntos nessa jornada, prontos pra escutar.